E aí pessoal, bem-vindo a mais uma aula da nossa ECC. Hoje a aula de número 8, Batismo e Santa Ceia, é o que nós vamos estudar hoje. Antes de começar a nossa aula de hoje, quero convidar você a dar o seu like, caso você goste da aula de hoje, a também você compartilhar com outros, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, dá uma acionada lá no sininho para você ficar recebendo sempre os nossos vídeos aqui do canal, tá certo? Então vamos lá, nossa aula de hoje, de número 8, a aula especial sobre batismo e santa ceia. Então vamos lá, vamos começar com os nossos objetivos. Então hoje, aula de número 8, batismo e santa ceia, os nossos objetivos. Número 1, a gente com esta aula, com esta lição de hoje, a gente pretende explicar os passos necessários para uma pessoa ser batizada, tentar enumerar as consequências que seguem ao batismo, o que vem depois do batismo, e explicar também o que é a Santa Ceia e quem pode, quem deve e como deve participar da Santa Ceia, certo? Então vamos lá. Bom, nós vamos trabalhar em cima dessas duas ordenanças, desses dois momentos tão importantes da igreja, que é o momento do batismo e o momento da Santa Ceia. O momento do batismo, eu acho muito interessante que existem pessoas que gostam de falar a respeito disso, dizendo que quando a igreja batiza, ela está mostrando que ela é uma igreja de útero saudável, não é? Que ela está em plena fertilidade. Quanto mais pessoas nós batizamos, isso mais denota que essa igreja está com o útero saudável, com o útero fértil, seu útero espiritual, está produzindo, está gerando ovelhas, né? Então, o batismo e a Santa Ceia são esses dois sacramentos, na verdade não chamaria de sacramentos, mas de duas ordenanças que foram deixadas por Jesus, e esta lição aqui ela é fundamental. Primeiro, para aqueles que desejam o batismo. Essa aula tem a intenção, e na verdade todas essas disciplinas que estamos estudando, em todas essas aulas, a intenção é fazer um nivelamento na igreja, para que todos os membros da igreja que participam da nossa ECC tenham condições de depois, num processo de discipulado mais adiante, poder compartilhar essas lições com outros e discipular outras pessoas. Então, eu, como pastor da igreja, estou discipulando toda a igreja com essas lições para que a partir daí cada membro da igreja esteja qualificado para também compartilhar essas lições com outros, ajudando pessoas a conhecerem a base e o fundamento daquilo que nós cremos em nossa comunidade. Então, mas também é importante para aqueles que já foram batizados e talvez não tiveram ainda realmente um esclarecimento e têm dúvidas a respeito do batismo. Então a gente começa primeiro com o batismo, né? A gente poder seguir na nossa jornada, nós que aceitamos a Cristo, consequentemente nós cremos que o sacrifício de Jesus era suficiente para a nossa salvação. E o que vem depois disso? Na nossa fé cristã, nós acreditamos que o segundo passo, de fato, é o batismo. Então, o batismo marca aí o início da vida cristã. Qualquer pessoa que aceite a Cristo como Salvador, segundo as nossas diretrizes da igreja cristã, deve logo em seguida buscar o batismo. A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado será salvo, ressaltando aqui a importância desse ato que é a confissão pública do senhorio de Jesus Cristo sobre a vida do homem, sendo necessário recebê-lo ali uma única vez. Então, nós aceitamos a Cristo, não é para a gente aceitar Jesus várias vezes. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o selo da salvação e, consequentemente, nós queremos imediatamente declarar publicamente que nós somos salvos, e isso a gente faz através do batismo. O significado do batismo é duplo e é feito em geral de duas maneiras. Existem dois modelos, duas formas de batismo
que são adotados pelas igrejas cristãs. Uma é a imersão. Há quem defenda de maneira muito ferrenha, né, que defenda de maneira muito incisiva, que o único método correto é a imersão. Porque se imagina que a palavra batismo em si mesmo já significa mergulho, já significa uma imersão. Então, significa a morte do velho homem e o renascer de uma nova criatura, e o modo aqui é adotado, esse é o modo que nós adotamos na nossa comunidade altar. Nós fazemos o modo de imersão, quando a pessoa é mergulhada na água, certo? Mas existe uma outra forma, um outro método, que é a aspersão. Algumas igrejas cristãs adotam a aspersão. É o modo adotado em algumas congregações, significa o derramamento do Espírito Santo, o regenerador, sobre as vidas. Então, particularmente, eu não me preocupo com essa questão, porque como é simbólico, para mim, eu tenho esse olhar, eu olho desta forma, é um ato simbólico. Tanto o batismo ao se mergulhar, como o batismo ao se aspergir, são símbolos. Então o que importa de fato é aquilo que está no coração da pessoa. Através do batismo, somos incluídos no corpo de Cristo, e essa decisão deve ser madura e consciente. No momento que você é batizado, no momento que você desce as águas batismais, você está descendo as águas e fazendo declarações e confissões que dizem respeito a um conjunto de declarações de fé de uma certa igreja, de uma certa congregação. Então, por exemplo, quando uma pessoa dentro da comunidade altar diz: eu desejo ser batizado nesta comunidade, ela está primeiro dizendo que ela reconhece que Jesus é Senhor e Salvador, e que ela quer, a partir daquele momento, servir a Jesus ali naquela comunidade. É claro que ela precisa conhecer as crenças, o credo desta comunidade. Esse é o motivo pelo qual não se batiza crianças de colo, ou aquelas que ainda não conseguem entender sua situação de pecadores. Então, por que não batizamos, especialmente nas igrejas evangélicas, não batizamos crianças? Porque o batismo vem a partir de uma confissão. Primeiro, uma consciência do pecador, do seu pecado, o reconhecimento do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário como suficiente para a salvação, e confessa-se o arrependimento. Vem a confissão do pecado, o arrependimento e o desejo então de seguir. Como a criança de colo, a criança que ainda não tem essa capacidade de fazer esse tipo de declaração e de abstração, nós não batizamos até que ela venha a ser instruída, orientada, discipulada e cresça e conheça de fato a Jesus. Além desse reconhecimento de pecado, é preciso que o batizando creia na Bíblia como palavra de Deus. Saiba e reconheça a Trindade, ou seja, Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo. Então, é importante que quem desce as águas batismais creia nessas verdades, creia naquilo que é pregado dentro de nossas igrejas, e entre elas coisas basilares, como eu já tenho falado tantas vezes aqui, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, a doutrina da Trindade, ou seja, a atualidade da presença do Espírito Santo em nós, o Cristo, que é Jesus, o Filho que morreu, mas ressuscitou, e ao morrer pagou o preço dos nossos pecados, e ao ressuscitar nos garante também vida eterna. E o Deus Pai, que foi quem traçou o plano da salvação. Então é necessário que se aceite o sacrifício de Jesus na cruz, se confesse a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, e aí se firme um pacto de entrega total de todas as áreas da sua vida a Ele, o nosso querido Jesus. Bom, aí aqui é a forma de batismo, como eu falei ainda há pouco. Imersão ou aspersão.
para mim, como eu falei, é o que menos importa. O que realmente tem valor é o entendimento do que ele representa. O que o batismo representa para a pessoa, a consciência do que é o batismo. Apesar de batizar por imersão, a gente também, na nossa comunidade, aceitamos e reconhecemos os que chegam de outras igrejas evangélicas que foram batizados por aspersão. Repetindo aqui que o que mais importa é o entendimento do significado e os frutos resultantes do trabalho do Espírito Santo na vida de cada um. Então, se uma pessoa, eu acho que a igreja presbiteriana, batiza por aspersão e alguém vem dessa igreja para a nossa, a gente não vai mandar essa pessoa se rebatizar ou batizar-se novamente. Vai depender dos frutos que ela apresenta ali. Bom, outra coisa muito importante que a gente precisa entender sobre o batismo, que o batismo não é um rito mágico. Não existe no batismo uma magia. Ou seja, a água utilizada ali não pode operar um novo nascimento. A pessoa diz, eu vou. De repente Deus faz alguma coisa na minha vida. De repente Deus usa aquela água ungida lá, eu vou ser santificado na hora. Não é assim. Na verdade, quem opera o novo nascimento é o Espírito Santo de Deus na vida daquele que confessa a Cristo como Salvador. Para que o batismo signifique o que realmente é, deve vir acompanhado da verdadeira fé. Então, não é para se batizar. A pessoa não deve descer as águas do batismo por empolgação, por achar que é bonito, é tão bonito, por querer ter uma experiência diferente, uma aventura numa igreja. Deve ter-se consciência. E a fé deve ser o que move. A fé deve ser essa energia poderosa que vai mover o coração dessa pessoa para descer as águas do batismo. Né? Precisa de tempo, precisa de quantos anos para poder descer as águas do batismo? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não determina quantos anos ou quantos meses as pessoas têm que passar numa igreja para poder serem batizadas. Nós temos casos de pessoas que foram batizadas imediatamente após a sua conversão. Mas existem aqui, nós vamos ver, algumas condições básicas para que a pessoa desça as águas do batismo. A primeira é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É a primeira coisa, lógico, gente. O batismo, ele é uma sequência, ele segue a uma confissão. Eu acredito que Jesus é Salvador, eu acredito que a morte dele na cruz foi morte vicária, salvífica, sacrificial e que pagou pelo meu pecado, pagou para que eu seja salvo. Eu acredito nessa suficiência, eu aceito a Cristo e a partir daí então eu vou descer as águas do batismo. Segundo, crer no Senhor Jesus de todo o coração. Não é um momento de empolgação, mas é crer nele. E aí, quando eu digo crer nele, é crer nele como Deus. E eu vou aproveitar, eu acredito, nós temos algumas lições que nós vamos entrar ainda, e eu devo entrar com a doutrina de Cristo, sobre cristologia. Pelo menos uma aula nós vamos falar sobre Jesus como Deus, assim como nós fizemos com o Espírito Santo, fazer também a respeito de Jesus, né? Então nós temos que crer de todo o coração. Claro, arrepender-se dos seus pecados. A pessoa, para ir ao batismo, o batismo significa que eu estou completamente arrependido dos meus pecados, que eu fui convencido pelo Espírito Santo, que eu sou um pecador e que eu não tenho nenhum recurso meu para mudar esse status espiritual da minha vida, que só Jesus Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, pode mudar o meu status de perdido para salvo. Eu creio de todo o coração nesse sacrifício de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados, porque eles foram os que me afastaram de Cristo, me afastaram de Deus. E para que eu me reconcilie com Deus, eu preciso crer no sacrifício de Jesus e crer nele também como Deus de todo o meu coração.
Há uma necessidade, claro, de ter um verdadeiro arrependimento para ser salvo e para ser batizado. A ideia que se tem hoje sobre arrependimento muitas vezes não é certa. Muitas pessoas pensam que é apenas algo emocional. E é interessante porque muita gente, quando vê alguém chorando, aceitando Jesus na igreja, chorando, diz: ah, esse aí aceitou Jesus de todo o coração. Às vezes aquela manifestação é pura emoção, pela ambiência do que está acontecendo ali, pela música, pelas palavras do pregador. E muitas vezes a pessoa está só tendo um impulso emocional. Então não dá para a gente ter certeza se uma pessoa está fazendo uma confissão de fé autêntica, verdadeira, só porque ela chorou. E nem que aquela confissão de fé é falsa só porque ela não chorou. Às vezes foi até rindo para frente fazer a sua declaração de conversão. O sentimento verdadeiro que vem acompanhado e que subsidia realmente o verdadeiro arrependimento é o desejo de mudança de direção, desejo de mudança de atitudes, de estilo de vida, e é claro que isso vai seguir com os frutos, os resultados que vão comprovar isso. Então a pessoa aceita Cristo como Salvador, ela sente o arrependimento pelos seus pecados, porque ela sente uma incompatibilidade com a vida que ela leva, com aquilo que é proposto pelo Evangelho. E aí ela começa a ter desejo de mudar de vida, de não mais viver a vida que ela vivia. Aí nós estamos observando, estamos vendo frutos de um verdadeiro arrependimento, que é o desejo de mudar a direção, de mudar de rota, de mudar o estilo de vida e de produzir frutos que, segundo a Bíblia, frutos dignos do arrependimento. Mateus 3, 7 e 8 fala de frutos, como eu acabei de citar aqui, frutos de arrependimento. Isto é consequência de uma mudança de direção em nossa vida. Frutos são os resultados práticos da transformação, dessa bendita transformação operada pelo Espírito Santo na vida de uma pessoa quando ela se converte a Cristo. Que podem ser as mudanças, por exemplo, você vai começar a observar uma mudança no linguajar. E não é que ela vai ter um linguajar igrejeiro, não é que ela vai começar a falar de: eu estou passando por uma tribulação. Oh, misericórdia, Jesus. Teu sangue, Senhor. Não é esse evangeliquez simplesmente. Quando eu digo de mudança de linguajar, eu estou dizendo que vai haver uma nova forma de comunicação. Essa pessoa vai ter um novo... Claro, vão haver esses novos vernáculos aí que vão aparecer, novas palavras, mas ela vai falar de um modo diferente, porque ela também vai ter perspectivas diferentes, atitudes diferentes, né? Palavras e modo de vida diferentes. Antes, nossos membros do nosso corpo, serviam aos desejos carnais e pecaminosos e ao mundo, mas agora eles estão consagrados para servirem a Deus. Significa dizer que não haverá mais desejos pecaminosos? Não, continuarão havendo. Mas agora a nossa forma e o nosso estilo de vida é outro. Nós vamos caminhar de uma outra forma. Então, por exemplo, nossa mente deve se ocupar das coisas de Deus. Quando você realmente aceita Jesus como seu Salvador, todos os seus pensamentos que forem mundanos ou pecaminosos devem ser rejeitados. Na verdade, você vai começar a ter um novo tipo de comportamento mental, de atitude mental. É claro que você vai ocupar a sua mente, como diz a palavra de Deus, e a palavra de Deus é maravilhosa, o que é que nós devemos pensar, que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Então tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, diz o apóstolo Paulo, nisso, que seja isso a ocupar os nossos pensamentos. É muito difícil a gente observar que uma pessoa que disse aceitar a Cristo como Salvador, mas a cabeça dela só pensa maldade. O tempo todo está sempre pensando maldade dos outros, o tempo todo articulando para se dar bem em cima dos outros, fofocando, falando mal dos outros,
queimando a vida dos outros, com o coração cheio de planos contra as pessoas, querendo se dar bem em cima das outras pessoas. Se não houver uma mudança de mente, uma pessoa que antes enganava, mentia, uma pessoa que antes fazia negócios escusos, quando ela se converte verdadeiramente, ela abandona isso. Porque esses são sintomas de transformação, né? Da transformação que é operada quando aceitamos a Cristo. Os nossos olhos procuram os prazeres que o mundo oferece, mas a partir do momento em que houve uma mudança em nossas vidas, devem voltar os nossos olhos exclusivamente para o Senhor. É claro que eu estou falando aqui, quando eu digo, então quer dizer que eu não vou conseguir, eu vou só fechar os olhos e olhar só para o Senhor. Não, eu vou olhar a partir dele. Tudo que eu olhar, se eu percebo que existem algumas coisas para onde eu estou olhando que não são para eu olhar, é claro que eu vou mudar a minha direção de olhar. Nossa língua, e aqui, talvez aqui seja a coisa mais difícil, uma das mais difíceis de se converter, é a língua. A nossa boca deve ser para louvar ao Senhor e falar coisas que edifiquem outros. Não cabe a nós usarmos uma linguagem suja, obscena, pecaminosa, murmuradora, maliciosa que antes usava. Se você, numa pequena briga com alguém, lá dentro da sua casa, usa como expediente chamar palavrões, ofender até conseguir alcançar a indignação da outra pessoa com palavras obscenas, quando você está tão cheio, né, do mundo que a tua boca transborda isso, aí tem um sintoma clássico de que você precisa receber uma transformação. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, lógico, gente, a linguagem vai ter que mudar, a nossa língua vai ter que ser instrumento de bênçãos. Nós vamos ter que, eu vou usar uma expressão que não é comum eu usar, mas como eu usei ontem à noite no nosso culto, nós temos que profetizar sobre as pessoas. E quando eu digo profetizar, eu estou falando que eu devo liberar sobre a vida das pessoas desejos positivos, que eu devo usar a palavra de Deus, porque eu profetizo aqui, olha, eu profetizo com a palavra de Deus. Então, se eu sou um abençoador, eu sou um profeta de Deus. Então, o servo de Deus precisa ser esse porta-voz de Deus, para falar o bem, para ministrar aos outros, para alcançar as outras pessoas com aquilo que é bom. Essa mudança deve estar presente em todo o nosso ser. Enfrentamos constantemente uma batalha. Claro, Satanás deseja que voltemos aos nossos velhos hábitos. Se cooperamos ou se cooperarmos com o Espírito Santo em nossa nova decisão, né, em nossas decisões inclusive, e na nossa vontade, ele nos dará forças para rejeitarmos o passado e permanecermos firmes. A gente crê na salvação, fomos salvos, é um status que não se pode mudar. Porém, Satanás vai trabalhar constantemente para tentar fazer com que você viva uma vida miserável nesse mundo. Então, se você vive uma vida miserável nesse mundo, você está perdendo o privilégio de viver o melhor da sua vida com os princípios tão preciosos do Evangelho e da vida do salvo. O compromisso ou os compromissos após o batismo. Quais são os compromissos? E aí você vai fazer um check-up aí, né? Dar uma checada na sua história dentro da nossa comunidade para ver se você está seguindo esse pós-batismo aí. Número 1, é um compromisso com Deus. Antes de tudo, ao ser batizado, você assume um compromisso de amor, dedicação e consagração ao Senhor, porque você declara publicamente a sua fé nele e na sua palavra. O compromisso com Deus envolve santificação. Então a santificação, mas eu vou me santificar para ser salvo? Não, isso é um assunto que a gente nem vai falar mais. A gente aceita Jesus, é batizado,
E aí a gente entra num processo. Santificação, obediência à palavra de Deus, amor e dedicação a Ele através da oração, da leitura da Bíblia, do jejum, da adoração, entre outras coisas. Uma entrega verdadeira, sincera e leal. Por que muitas pessoas não conseguem se firmar? Porque não seguem nessa jornada desta forma. Gente, santificação não é coisa para velho. Santificação é coisa para gente nova. Pastor, então Por que é para gente nova? Para gente que nasceu de novo. Não é para o velho homem, é para o novo homem. A gente é salvo para entrar numa nova vida, porque se nós, eu sou salvo e eu vou fazer tudo errado, não, porque eu aceitei Jesus e fui salvo para viver uma nova vida. Então, se você já foi batizado, né, você aceitou a Cristo, desceu as águas do batismo, você precisa estreitar ainda mais a sua comunhão com Deus, sua vida de santidade, sua relação com a palavra de Deus, sua relação com o jejum, sua adoração deve ser frequente, constante, não só na igreja, mas deve ser um estilo de vida. Você passa a ser um adorador do Senhor. Mas é também um compromisso com a igreja local. O batismo nos introduz no corpo de Cristo na sua expressão local. Veja só, o batismo, quando a gente aceita Jesus, a gente entra para fazer parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, não a igreja institucional, mas a igreja invisível. Eu também já falei sobre isso. Mas quando você se batiza em uma igreja, você está dizendo que você quer seguir a Cristo ali. E aí você passa a ter um compromisso com aquela igreja. Você precisa entender as responsabilidades, os compromissos que implicam em fazer parte desse corpo e aceitá-las antes de ser batizado e, consequentemente, ser aceito como membro. E quais são essas responsabilidades? Número 1, está em submissão à liderança, ao pastorado. Deve estar em submissão aos pastores e líderes da igreja. Aqui não é você submeter a sua vida no sentido de que você não vai poder fazer nada na vida sem falar com os pastores. E eu nem quero isso, você tem liberdade. Mas que você precisa, em sendo membro daquela igreja, entender que ali naquela igreja os seus pastores são autoridades que Deus instituiu sobre a sua vida, para quem você vai prestar contas de muito da sua vida, especialmente da sua vida cristã. Isso é fato. Então, se você... Por que hoje tem muita gente que não quer ir para a igreja? Está vivendo a sua vida, não quero saber de igreja, eu estou servindo a Cristo fora da igreja. Porque não quer submeter, não quer dar satisfação. E aí querem viver de qualquer forma. Não vivem como igreja, né? Vivem como um puxadinho da igreja, imagina. Porque querem fazer apenas a sua própria vontade. Segundo, está envolvido nas atividades da comunidade. Se você é membro da igreja, e eu falei isso ontem lá na comunidade, é muito triste saber que pessoas nem sabem o que está acontecendo na igreja. E ainda dizem, mas ninguém me falou nada. Ora, meu querido, existe um grupo. Hoje em dia uma pessoa diz, eu não sabia. Todo mundo hoje tem WhatsApp, todo mundo está no grupo, né? A igreja tem um grupo. Gente, chegou na igreja, procure logo saber o que está acontecendo naquela igreja. Cada um é responsável de fazer a sua parte para que haja crescimento na igreja. Aí você fica dizendo, essa igreja não cresce, essa igreja não ganha almas, essa igreja não tem ação social, essa igreja não batiza ninguém, essa igreja não tem isso, não tem aquilo. A gente pode perguntar, e você está fazendo o quê? Primeiro, não está fazendo nada na igreja, então não pode nem falar nada. Então faça. É necessário que aqueles que aceitam ser membros de uma igreja estejam envolvidos nas atividades daquela comunidade. Todos devem ser ativos na vida da igreja, no evangelismo, na oração, nas reuniões, nas programações, nos eventos da igreja, e não ficar enchendo
a gente de desculpas. Ah, não vou por causa disso, por causa daquilo. Não. É se envolver nas atividades. Terceiro, prestar serviço prático à obra e aos irmãos. Cada um deve ter disposição prática de ajudar aos outros e ajudar a obra, tanto em coisas administrativas como construções, consertos, limpezas, ajustes, apoio, né, em todas as áreas, como em coisas espirituais, como no aconselhamento, na oração, nos estudos, nas visitas. Algumas pessoas chegam e dizem: pastor, o senhor já percebeu que fulano de tal nunca mais veio à igreja? Algum pastor já foi visitá-los? Claro que o pastor deve, em sua responsabilidade pastoral, ir atrás das ovelhas. Mas e você, que percebeu que o irmão faltou e você nunca deu uma ligadinha para ele? Dá uma ligada. Diz que você está com saudade. Vai visitar. Isso é para todos os membros da igreja. Existem também os compromissos financeiros. Suprir financeiramente o corpo de Cristo com dízimos e ofertas. Ao obedecermos esse mandamento, estamos honrando e adorando ao Senhor. É claro que se a igreja não precisasse de dinheiro, não se precisaria falar de dinheiro. Mas você não quer entrar na igreja e descobrir que não tem ar-condicionado e que está um calor, especialmente aqui na nossa cidade. Você não quer entrar lá e depois tentar ir ao banheiro e dizer: olha, não tem banheiro nessa igreja, e você vai fazer o quê? Você não quer chegar numa igreja e dizer: ah, não, eu vou me sentar no chão. Então, se existem coisas que estão a serviço daqueles que ali se congregam, esses que ali se congregam precisam ajudar no suprimento dessas coisas. O sustento financeiro da igreja cabe a todos os membros que participam da congregação. Se você disser: ah, mas eu não faço porque eu ganho tão pouco, você está dizendo que todos os outros que fazem ganham muito. E não é verdade, gente. Na igreja não tem gente rica, né? Pelo menos na nossa comunidade nós não temos ninguém rico, gente que tem muito dinheiro. Todo mundo está suando assim, olha, como diz os mais velhos, nós os mais velhos, né? Antigamente eu dizia isso porque eu era novo, agora eu já sou mais velho. A gente está fazendo isso para tentar sustentar e suprir as necessidades. Mas entre as minhas responsabilidades, daquilo que nós já falamos sobre mordomia do dinheiro aqui, mas entre as minhas responsabilidades com o meu dinheiro está o sustento da obra de Deus. Eu não posso esquecer disso. O dízimo é uma necessidade da igreja e é pré-estabelecido por Deus como um referencial, 10%. Então nós, dentro da comunidade Altar, nós aceitamos que a forma de contribuição que nós vamos usar para o sustento da comunidade é o dízimo e a oferta. O dízimo, o nome já diz, é 10%. Damos o dízimo não para sermos abençoados, como eu tenho falado constantemente nos nossos momentos de oferta, mas porque somos abençoados e estamos com o coração gratos ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos dado e por nos ter mantido. Já as ofertas são espontâneas. As ofertas, não existe um limite, nem para baixo nem para cima. Segue o mesmo princípio: gratidão e fidelidade a Deus. Então nós ofertamos e dizimamos em nossa comunidade para o sustento dessa igreja, sustento da obra de Deus, para o nosso conforto dentro desta igreja, pelos nossos compromissos também sociais e comunitários, e especialmente porque nós somos gratos porque Deus tem nos sustentado. Amém, queridos? A gente viu assim muito rapidamente. É claro que nós não temos tempo, eu vou correr mais um pouquinho ainda. Temos aí 19 minutos no máximo. Vamos entrar então nesse outro tema, que é a Santa Ceia, que é um momento precioso, é um momento maravilhoso. Crente nenhum deveria faltar um culto de Santa Ceia. Alguns não têm condições de ir, inclusive pastor Enedi.
nós estamos devendo a Santa Ceia lá para a pastora Nedir. Levar lá para ela, porque é um momento especial e ela não está em condições de estar presencialmente lá na igreja. Mas a Santa Ceia é um momento precioso da igreja, que a gente não pode desperdiçar, essa segunda ordenança que é a Santa Ceia. Porque foi o próprio Senhor Jesus quem a instituiu como memorial até a sua volta. Foi o Espírito Santo em Cristo Jesus e o próprio Deus, revelando através de Jesus esse desejo eterno de se fazer presente em nossas vidas. E ao enviar Jesus naquela cruz para derramar o seu sangue ali por nós, instituiu esse grande plano de salvação. E é exatamente isso que nós fazemos no culto de Santa Ceia. Nós rememoramos esse ato de amor incondicional e todo-poderoso do nosso Deus. Se o batismo indica que fomos incluídos no corpo de Cristo, a Santa Ceia nos lembra e renova nos nossos corações esta condição. Nela participamos do corpo e do sangue de Cristo, representados ali, respectivamente, pelo pão e pelo vinho, fruto da videira, mantendo comunhão com ele e com os nossos irmãos. Então é um momento de comunhão com a presença de Deus, de comunhão com o Senhor Jesus, de comunhão com o Espírito Santo e de comunhão com esses irmãos que também foram comprados pelo mesmo preço que nós. É um momento lindo, é um momento precioso que nós não devemos colocar absolutamente nada no lugar. Quando for dia de culto de Santa Ceia, você não pode permitir que Satanás te tire esse privilégio, porque ali no culto de Santa Ceia, você relembra o seu valor, o preço que foi pago por sua vida, você relembra quem você é, mas muito mais, você relembra quem é o seu Salvador que te ama tanto. Entendemos o significado dos elementos utilizados na Santa Ceia quando percebemos que o corpo de Cristo foi maltratado e moído em nosso lugar, como diz Isaías 53. Ele foi ferido, ele foi traspassado, ele foi esmagado pelos nossos pecados. Assim como o trigo, que para ser usado na fabricação do pão, teve de ser moído, e a uva, que para ser bebida, deve ser amassada, esmagada. Então, nesses dois elementos, nós estamos relembrando o sofrimento e o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Podemos obter outras figuras lá olhando para o Antigo Testamento e lembrando que o Cordeiro da Páscoa teve o seu sangue passado nas vergas ali, nos umbrais das portas dos israelitas para serem poupados dos seus primogênitos, garantindo assim o livramento do anjo da morte. Sendo assim, nós também, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, fomos livres uma vez por todas da morte eterna. Então, que momento é esse a Santa Ceia? Né? De relembrarmos isso, de celebrarmos isso. E aqui, olha, os dois elementos, o pão e o vinho, são simbólicos. Nós não cremos na transformação do pão em carne e do vinho em sangue. Essa é a doutrina chamada, e é bom você aprender isso, a doutrina da transubstanciação. Esse era o modo, e ainda é o modo, por exemplo, hoje da Igreja Católica, que entende que na hora da ceia, o que é a transubstanciação? É entender-se que na hora da ceia, quando os elementos são consagrados, eles mudam substancialmente. Eles têm uma transformação de substância. E eles deixam de ser carne, aliás, de ser pão e de ser vinho, e transformam-se pelo processo da transubstanciação em carne e sangue de Jesus. Essa doutrina, ela surge, aí depois vem Martinho Lutero
e descobre que isso ali, eu vou voltar para cá, deixar só isso aí, descobre que isso aí não batia muito bem. Então, Martinho Lutero, depois da reforma, trabalha em cima de um outro princípio, que é o princípio da consubstanciação. Se na transubstanciação o pão e o vinho transformavam-se substancialmente na própria carne e no sangue de Jesus, na consubstanciação não há esse processo de transformação. Mas o que Martinho Lutero dizia era que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus estava presente ali, estava se presentificando na hora da Santa Ceia. Esse é o processo, ou é a doutrina da consubstanciação. Eu vou seguir. Aí vem Zwinglio. E Zwinglio então vem e diz: não. Na verdade, Jesus está presente ali simbolicamente. Ele não está presente no lugar. É só o símbolo. Então, para Zwinglio, o pão e o vinho são símbolos da carne e do corpo de Cristo. Estão entendendo? Só que um pouco mais adiante vem João Calvino e diz: não. Vamos fazer uma síntese disso. Não é transubstanciação, não é consubstanciação, mas Cristo está presente no ambiente porque ele vive em nós. Nós sentimos a presença de Deus em nós. Ainda que naquele momento tudo aquilo seja símbolo, mas Cristo está sendo manifesto dentro de nós. É nisso que a gente crê, que na hora da ceia nós estamos celebrando simbolicamente o corpo e o sangue de Jesus, mas ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós, nos enchendo de sua presença por uma manifestação preciosa do seu Espírito Santo em nós. Bom, quais os critérios para a participação da ceia? Encontramos algumas recomendações do apóstolo Paulo e nós falamos frequentemente isso na igreja quando lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 35. Que eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim todas as vezes que comer deste pão. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto em memória de mim. Enfim, o mais importante aqui de toda esse ensinamento que que o apóstolo Paulo dá ali em 1 Coríntios 11, 23, é esse aqui, olha: examine-se o homem a si mesmo. Eu não vou examinar você, eu não vou dizer você pode ou não pode, é você. A Santa Ceia é o momento de autoexame. Não é certo deixar de participar da ceia os que se acharem em alguma falta ou pecado. Sabe qual é o correto? Ao constatar o seu pecado, o seu erro, confessar o pecado ao Senhor, pedir perdão e se apropriar do sacrifício de Jesus por nós e do seu perdão. Ah, não vou cear hoje porque eu estou magoado, porque eu estou com raiva de alguém. Então vá pedir perdão. Em vez de deixar de participar da ceia, vá pedir perdão, para você não perder esse momento tão precioso na presença de Deus. Quantos casais brigam antes de ir para a igreja na hora da ceia e aí não vão e não ceiam? Aí Satanás está só ali esperando uma brechinha para causar mais inferno na vida daqueles casais. Então, o dia de Santa Ceia é o dia de você estar relax, mas se examine. Se você achar que não tem condições, isso é você e o Espírito Santo trabalhando na sua vida. A Bíblia garante que ao confessarmos os nossos pecados, recebemos imediatamente o perdão, tornando-nos aptos a participarmos da mesa do Senhor. Participar da Santa Ceia de maneira indigna traz maldição. O apóstolo Paulo fala claramente: por participar de maneira indigna,
que por causa disso existem muitos fracos, doentes, não poucos os que morrem. Você sabia que tem muita gente que participa da ceia só para dar satisfação, só para o pastor não saber que ele está vivendo uma vida de pecados, só para fazer uma capa, mas lá dentro está sendo acusado, o coração está condenando, se examinou e sabe que não tem condições, essa pessoa vai adoecer, vai enfraquecer muito mais ainda, porque ela precisa primeiro receber a restauração e o perdão dos seus pecados. Assim como a ceia traz bênçãos para os que reafirmam o seu compromisso com o Senhor e o seu corpo, que é a igreja, pode também trazer condenação. A participação da Santa Ceia, sem entendimento do seu real significado, desvaloriza, despreza o sacrifício vicário de Cristo, trazendo de volta uma maldição que foi quebrada na cruz. Vocês lembram da história dos filhos de Eli, que no dia do sacrifício iam lá, então pegavam a carne lá do altar para fazer festa, para fazer uma churrascada? Muita gente faz isso porque desprezam o altar de Deus. Participar da ceia de maneira indigna, sem discernir o que de fato é menosprezar o bendito sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa sequência, pão e depois o vinho, ela tem sido respeitada ao longo dos séculos. Porém, a forma da celebração às vezes varia. A gente só precisa aprender a manter o significado, a reverência e que se possibilite a comunhão dos irmãos e dos irmãos com Cristo. A mesa do Senhor não é uma congregação em particular, mas de todo o corpo de Cristo espalhado pelo mundo. Então, em todo lugar, quando alguém está reunido para celebrar a ceia, não é uma separação, mas é a igreja do Senhor no mundo todo celebrando o sacrifício de Jesus. E aí a gente acaba. Amém, queridos? Então esses dois fundamentos, essas duas ordenanças preciosas, batismo e ceia, são dois momentos lindos da igreja. O momento do batismo é o momento em que a gente é inserido no corpo de Cristo. E no momento da ceia, nós reafirmamos esse pertencimento e esse nosso compromisso e a nossa gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia! Bom, encerramos então nossa aula de hoje. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.